Só pra jogar pra cima e pegar assim ao mesmo tempo, eu não consigo. Aqui. Não tem essa destreza toda, não. HG, Oi. eu não tenho nada contra o América, eu gosto muito, tem muito amigo americano, mas eu vou dizer, para o América escapar do rebaixamento, faz favor, mostra aí, Bruno, o que o América vai ter que fazer. Ou seja, não tá fácil não, né, Dudu? Então, repetindo e confirmando, o circo tá onde? Lá em Nova, em Contagem. Em Contagem. Na João César de Oliveira. Boa sorte pra você, Bruno. Quer mais? Sexta tem mais. Toca o Malabares aí, HG. Beijo, Dudu, beijo, Mábila, beijo a todos. Pessoal, a gente está abrindo essa edição de sexta-feira e eu já queria anunciar no início do programa, hoje recebendo o Rodrigo Fuscaldi, é sempre um grande prazer e recorde de audiência quando está por aqui. Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Hoje nós vamos daqui a pouco bater um papo com o Juninho, meio campo do América, porque aquelas declarações, a repercussão das declarações após o jogo contra o Vasco, nós vamos falar disso daqui a pouco. Então eu peço para que você fique ligado, fique atento, porque o Juninho disse que, bom, eu preciso falar. Eu não sei exatamente se o Juninho vai pedir desculpa, se o Juninho vai pontuar alguma coisa e tal, mas ele vai falar conosco daqui a pouco, aqui nos Donos da Bola. E eu queria aproveitar para também, eu gostaria que esse tema viesse para discussão hoje, que eu tenho observado uma certa impaciência de treinadores após os jogos, quando são muito bem questionados, porque hoje o cara que vai com o microfone para uma coletiva, ele só faz uma pergunta tosca e sem sentido, se ele quiser. Porque além do jogo que se vê, você tem todo o scout, você tem todas as ferramentas necessárias para embasar uma boa pergunta. Me parece que os treinadores estão meio impacientes com perguntas que são interessantes, que são bem estruturadas, bem fundamentadas. E eu vejo um certo desconforto. Eu via do Vanderlei Luxemburgo lá no Corinthians, eu vejo com o Filipão por aqui, eu vi com o Diniz anteontem e vi com o Abel Ferreira ontem, que são ótimos treinadores, mas o Abel é uma mala, mas é muito bom treinador. Né? Então, o que ocorre é que eu acho que essa discussão ela precisa vir para o programa. Há um desconforto, por exemplo, com as perguntas que são bem feitas, por que de terceirizar a responsabilidade? Por que de mandar no peito da arbitragem sempre? Por que achar que qualquer pergunta que está sendo feita, bem fundamentada, é um desrespeito ao trabalho, ao time e tal? Eu acho que isso precisa vir para a discussão. Porque ontem à tarde eu gravei um comentário sobre isso, está lá no meu canal no YouTube, @EvertonGuimarães, e depois, mais tarde, após o jogo do Palmeiras, eu vi que o André Kfouri falou disso na ESPN. Ou seja, a gente foi numa mesma linha de que está insuportável. Você vai para a coletiva para ouvir uma boa explicação sobre o jogo e é só porrada em repórter. Achar que eu não estou comprando briga, nem procuração, eu tenho para defender. Mas os caras estão se incomodando com perguntas. Mas, enfim, a gente abre essa edição de sexta-feira com informações sobre a rodada do final de semana, com o Atlético visitando o Internacional e o jogo entre Cruzeiro e América. A bola rola e a Thaís conta tudo, veja. Domingão de clássico no Mineirão. Cruzeiro e América se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão e a Raposa está afoita por uma vitória, já que o time perdeu uma posição após a vitória do São Paulo para cima do Curitiba. A equipe de Zé Ricardo está agora na 13ª colocação, a apenas 4 pontos do Z4. Mas neste momento de decisão, a China Azul vai fazer a sua parte e lotar as arquibancadas do Gigante da Pampulha. Cerca de 50 mil torcedores são esperados para este duelo. O torcedor cruzeirense, ele sabe o quão importante ele é, né? A diferença que ele faz para nós atletas. Esperamos um Mineirão, como você disse, Mineirão lotado. A gente espera muito, né, a presença do torcedor, o incentivo do torcedor do começo ao final, né, deles jogando junto com a gente. Tenho certeza que vai ser um grande jogo e pode, né, acreditar que nós, atletas dentro de campo, vamos fazer de tudo para que no final eles possam ir todos felizes para suas casas.
O técnico da Raposa contará com 2 reforços importantíssimos. O zagueiro titular Luciano Castan, que volta de suspensão, e o meia Matheus Pereira, que se recuperou de uma lesão no joelho e será relacionado para essa partida. Existe a dúvida com relação à formação, ao esquema do time. Zé Ricardo vem utilizando uma equipe com 2 atacantes e com um centroavante, mas com a má fase de Gilberto e a ausência de outro jogador da posição, a tendência é que o técnico celeste mude o formato do time. O Coelho está na vice-lanterna da competição. 9 pontos de distância com relação ao primeiro time fora da zona da degola. E para esse jogo, Fabian Bustos terá os retornos do zagueiro Danilo Avelar e do atacante Everaldo, que estavam suspensos. Mas o argentino terá problemas. Pelo menos 3 titulares devem ficar de fora, todos em função de suspensão. Emanuel Martínez, Iago Maidana e Felipe Azevedo. O atacante Rodrigo Varanda, que saiu se queixando de dores na partida contra o Vasco, ainda será reavaliado, mas também deve ser baixa. Situação complicada em Bustos. São jogadores que han sido titulares todos los jogos, entonces jugador importante. Trabajaremos tenemos un partido muy importante y trabajaremos en las sustituciones de que no se sienta tanto. Viene un partido importante, un clásico y vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir intentando. Já o Atlético encara o Internacional neste sábado no Beira-Rio. O Galo tenta se aproveitar do momento do Colorado, que está focado na decisão da Libertadores. A equipe alvinegra quer levar a melhor no reencontro com o Eduardo Cudê e se aproximar ainda mais do G6 da competição. Apenas 3 pontos separam o time de Felipão da zona de classificação para a Liberta. O mais importante também é que a gente não vem sofrendo gols, jogando em casa, vencendo. Então acho que estamos aí no caminho certo, né, para que lá no final da temporada a gente possa comemorar. Claro que não é o que a gente, né, queria brigar só por uma vaga na Libertadores, e sim por títulos, mas é o que a gente tem hoje, né, como objetivo, é a vaga direta na Libertadores, e vamos em busca desse objetivo. Para este jogo, o Scolari não contará com o volante Otávio, que está suspenso. Sendo assim, Rodrigo Batalha deve assumir a função de primeiro volante e Edenilson, Zaratio e Alan Franco brigam pela vaga no meio. O zagueiro Gemerson, que se envolveu em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, foi punido pelo clube em parte do salário e está entre os relacionados para a partida. Os desfalques ficam por conta do zagueiro Igor Rabelo e do atacante Eduardo Vargas, que seguem no DM do clube. Daqui a pouco nós vamos falar e projetar o final de semana, mas antes eu preciso... Andrezão, acessa para mim KTO.com aí, deixa eu fazer aqui uma múltiplazinha pro final de semana, porque eu tô precisando de fazer um dinheirinho, então vamos fazer? Mas por que não? Mas é brincar, porque brincando também você pode ganhar. Então é o seguinte, você vai primeiro, tem mais de 18 anos? Tem, legal, faz seu cadastro. Quando você fizer o cadastro, vão te perguntar lá, tem algum cupom aí, meu querido? Você pega e digita DONUSMG. Quando você digitar esse DONUSMG aqui, a KTO vai te dar 20% de bônus de boas-vindas. 20%. Se você botou 100zão, vai te dar 20. Aí você brinca com os 20, larga seu 100 lá e brinca com os 20 que você vai ganhar. Então vou montar aqui, nós vamos montar agora a nossa múltipla do final de semana. Atenção! Atenção, você que gosta, que curte, que brinca na KTO. Vamos lá. Começando com Flamengo e Bahia. Flamengo e Bahia, esse jogo aqui tá a cara de um empate. Mas enfim, eu vou começar com Elton Novaes. Ué, depois de uma dessa aí que você falou, eu fiquei até com medo aqui de atrapalhar o nosso palpite. O momento do Flamengo. Eu vou palpitar no KTO nas alturas. 4,25 aí, empatezinho maroto. Empate, Elton vai de empate. Fortaleza e Grêmio. Rodrigo Fuscaldi, esta grande bandeira. Um abraço para você, Everton, para os amigos. Fortaleza com time reserva, pensando no jogo contra o Corinthians, vai dar Grêmio. Vai dar Grêmio? Vai. Olha, Fusca, ousadia e alegria. Fusca foi lá no Grêmio. Cuiabá e Fluminense, Thiago Fernandes. O Flu também muito provavelmente com reserva, mas o Cuiabá no momento ruim vai dar empate. Posso falar?
Acho que Cuiabá ganha. Eu acho que o Cuiabá vai ganhar, mas tudo ganhando mas de é o ninguém, Thiago. pô. Tá Mas eu vou votando. com você no empate. Então, ganha empate. de ninguém, cacete. E pra fechar, Valu, atenção. Fechar com a turma, depois eu vou palpitar no último aqui. São Paulo e Corinthians. É clássico, Valuzeiro. O homem do empate chegou ao Corinthians, empate nesse jogo. Então, Empatando empate aí pro beleza. Valu. São Paulo e Corinthians, empate. E Internacional e Atlético. Adivinhe! Adivinhe! Eu vou de vitória do Galudo, porque o Inter vai com o time reserva. Ô, mas não me mata de vergonha não, hein, Galudo? Porque eu não quero perder não, hein? Põe 10 pra mim lá, André. Vamos usar com 10 reais. Deixa eu ver. 10. Nossa Senhora, Brasil! Se esses resultados que nós fizemos aqui dos jogos, Vai dar. e aí nós fomos até os jogos de sábado, ok? Desce e mostra sábado, aí, ô, André. só pra gente ver. 10 reais está dando 398. E convenhamos, não tem nenhum absurdo aqui. Tem um, né? Tem. Qual o empate do Flamengo? O primeiro jogo, o Elton, pra variar, vai atrapalhar toda a aposta. Coloca né? lá como que foram as apostas. Volta, Andrezão. Volta, André, só mostra aí pra Volta, gente. baixa a tela aí, Isso, vamos lá. aí. Aqui, ó, Flamengo e Bahia. Não, se você achar que Flamengo e Bahia é um absurdo... Então, pera, então muda. coloca aí o Flamengo, só pra Coloca gente o ver quanto que Flamengo. fica, André. Deixa eu só ver. Muda aí. Só de curiosidade. Com 10, dá Tá 1.170. bom, Tá bom tá demais. bom. Aí já Tá melhorou. bom. Tá bom demais. Tá bom. Então é o seguinte, você pode, se for no Flamengo, 1.170, se der Bahia, ou se der empate, 3.198. Ou seja, muda muita coisa. Você faz duas, pô. Põe 10 em uma, 10 na outra. Vai que. Agora para os jogos de domingo, Andrezão, no pique. Coritiba e Atlético Paranaense. É clássico. Cara. É clássico paranaense. Elton Novaes. Não, olha essa odd do Coritiba pra vencer jogando dentro de casa com o apoio de toda a Pode sua nela. torcida. 3,33. Vou nela aproveitando. Vai de Curitiba. Vai de empate, Vou com a de mesma Curitiba, odd. Curitiba. Thiago Não, Valu. Cruzeiro e América, Valu. Cruzeiro. Cruzeirudo. Clica lá pra nós. Atenção, Rodrigo Fuscaldi. Santos e Vasco da Gama. Ah, o Santos não ganha de ninguém. Vasco da Gama, então, pro Fuscaldi. E Thiago Fernandes. Não, lá no Difícil, Vasco. hein, André? Vasco, André. 3 e 10, 3 e 10. Vasco, André. Aí, Acho que o Mauro está garoto. agarrando. E atenção, Thiago Fernandes, Bragantino e Palmeiras. Vai dar Red Bull Braga. Red Bull Braga. 2 e 10. Põe 10. 21 mil. 10. O quê? O quê? Ainda tá faltando o Botafogo ali, se quiser. na O segunda. quê? Meu Então Deus. vamos lá, Botafogo e Goiás. Joga Botafogo e Goiás. Vai, Valu. Botafogo. Botafogo. 10 reais está dando 77.980. Gente, 77 mil com 10 reais. Se não der, perdeu 10. Mas se der, 77. Só na KTO.com. Não tem erro. E se for lá usar o cupom DONOSMG, faz o cadastro se tem mais de 18 anos e vem brincar. Vai que a gente faz o nosso bolãozinho aqui, toda rodadinha. Agora, já que estamos falando de brincar, de rodada, de bola que rola, a bola rolou, ele deu uma declaração, nós criticamos aqui, eu estou falando de Juninho, meio-campo do América, que está conosco aqui por vídeo, já gostaria de agradecer a presença do Juninho, sentimos necessidade de ouvir do Juninho, porque logo após o jogo, criticamos aqui respeitosamente o Juninho e o Salum, porque é aquela questão, você tem alguma prova? Não, então não fala. Não, eu tenho, então apresenta. E eu sei que isso incomodou demais o Juninho, como incomodou demais o Salum também, então eu gostaria primeiro de saudar, dar boa tarde a você, Juninho, e abrir aqui o espaço nos donos da bola para você se manifestar. Sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, Everton. Boa tarde aí o pessoal do programa, todos que estão assistindo também. Eu agradeço você pelo espaço, né, que sempre tem dado aí, por estar participando aqui. E também trazer, vamos dizer assim, um esclarecimento também, né? Eu acho que vale a pena fazer isso, até por aquilo que eu prezo, prego e tento viver. Ô, Juninho, por que você foi tomado pela emoção do resultado, de tudo que aconteceu no jogo, e estava de cabeça quente, e por isso você disse aquilo,
E hoje, qual o seu posicionamento sobre a sua declaração após o jogo contra o Vasco? Ô Everton, né, só para começar aqui o assunto, né, durante aí os jogos, né, a gente que está dentro de campo, a gente tem leitura, né, ali do jogo, daquilo que está sendo o jogo, às vezes a gente tem uma interpretação, né, de como o jogo está andando, de uma jogada ou de um posicionamento, e depois do jogo, numa análise pós-jogo, vamos dizer assim, a gente vai analisar e muitas das vezes a gente vê, eu acho que eu estava equivocado com aquilo que eu achava que o jogo foi. Não, estava certo, sim. Então acontece isso, né? E assim, cara, sobre a declaração em si, né? Quando eu saio do jogo ali, né? E assim, cara, é o que eu quero trazer aqui hoje. Às vezes a gente tem um sentimento interno nosso, né? Que até aí, cara, é coisa normal, algo que eu penso, algo que também você pensa. Né, isso é normal. E a partir do momento que eu externo esse pensamento, né, sem prova, sem basear em algo, sem trazer algum fundamento sobre aquilo que eu estou falando, aí eu me equivoco, né, e eu acabo tornando, né, esse equívoco meu em um erro grave. Por quê? Porque eu estou colocando em caráter duvidoso muitas pessoas e instituição também. Né? Então, assim, cara, friamente, né, depois de tudo, assim, quando a gente está indo embora para casa, né, no dia seguinte, a gente começa a analisar e ver também. Vamos lá, o primeiro ponto, né, de uma análise assim friamente, né? Chegou até mim que alguns especialistas em arbitragem analisou o jogo. Eu confesso para você que eu não vi, né, essa análise tudo, mas eu acredito até que vocês também tenham feito nessa análise aí dos lances do jogo, até pela polêmica que foi tudo. Né? E assim, na análise de todos, assim, principalmente dos especialistas, o árbitro, ele fez um bom jogo, né? Ponto. E eu posso ter a minha opinião, você a sua, Everton, mas quando um especialista fala, eu acho que o peso, né, dessa declaração dele tem que ser maior, né? Então, assim, o primeiro erro meu tá aí, né? Quando um especialista vem e fala, não, o árbitro, ele, né, tomou a decisão certa na maioria das jogadas, ou em todas as jogadas que foram analisadas, eu não sei. Né? Então, o primeiro erro é aí, é onde que eu quero começar aqui, pedindo desculpa até pro Ramon, né, pro árbitro do jogo. Né? Talvez também se sentiu ofendido ali, e eu venho aqui, né, pedir desculpa, né, como eu falei aqui, eu me equivoquei, me precipitei, né, em expor um pensamento, um sentimento meu, sem basear em nada. E justamente no período que a gente vive no futebol, cara, de uma perda de credibilidade, né? Até pelos escândalos, né? Agora a gente está passando pela manipulação de resultados, né? Jogadores tomando cartão. Então, todo lance que você faz tem uma dúvida sobre aquilo. Pô, será que não foi uma aposta? Há um tempo atrás teve outros, né, escândalos em outras áreas também. Né? Então, nós, como protagonistas, nós que estamos dentro do esporte, dentro do futebol, o que a gente tem que fazer é retomar a confiança no nosso futebol, no nosso esporte, e o amor também dessas crianças que têm sonhos em se tornar um jogador. Né? E a minha fala, ela vem totalmente contra isso que eu estou te falando. Ela vem num teor de desconstruir tudo isso aqui que eu prego, né? Que, poxa, eu quero ser um bom exemplo, eu quero, né, retomar, né, essa credibilidade no futebol que está se perdendo, essa dúvida sobre tudo. Né? Então é isso, eu falei algo, eu não estou aqui, essa declaração minha aqui, eu quero que entendam bem, que não é para fugir das consequências de uma fala precipitada minha, não. Até porque eu acho que quem erra tem que pagar pelo erro, e eu estou aqui para enfrentar, né, como eu sempre faço em minha vida. Só que, cara, você me conhecendo e sobre aquilo, cara, que eu prezo demais na minha vida, sobre uma vida que eu levo, aquilo que eu prego diariamente, aquilo que eu tento viver, eu acho que era necessário eu vir aqui, porque isso tá tirando a minha paz, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? E eu precisava vir aqui e me retratar com essas pessoas que se sentiram, né, ofendidas, instituição também, né? Como eu falei, isso serve de aprendizado, né? A gente não pode pegar o microfone e eu sou um cara que eu tento me policiar muito e eu tento estar muito equilibrado para dar uma entrevista legal para vocês. Né? Só que eu confesso para vocês que eu fracassei dessa vez, né? Eu tenho ciência disso. E, cara, o futebol, ele mexe muito com nossas emoções. E talvez, assim, pelo sentimento que eu tenho aqui pelo clube, pelo amor, pelo carinho por tudo,
talvez eu quis transferir, vamos dizer assim, uma responsabilidade que é totalmente nossa pelo nosso momento, né? Então, quando você transfere um pouquinho para o outro lado, você acha que você está fazendo certo, você está bem, né? Então, assim, friamente eu consigo enxergar isso. Eu tenho total ciência do que eu falei, do erro que eu fiz. E, cara, o que eu acho certo é vir aqui me retratar com essas pessoas, né? Pedir desculpa. E eu não quero que, não deixa de tomar as consequências, aquilo que as medidas que vocês acham que tem que tomar as pessoas que se sentiram ofendidas. Não, pode procurar o direito de todas as pessoas, vocês estão certos, estão no direito, eu errei, tem que pagar pelo erro. Eu só estou vindo aqui porque essas pessoas merecem pedir desculpa e eu também preciso ficar em paz por aquilo que eu prezo. Ô Juninho, é grandioso isso que você está fazendo. É grandioso isso que você está fazendo. E sinceramente, nenhuma surpresa das suas palavras, da atitude de estar aqui num programa de uma grande audiência, em respeito ao seu torcedor, em respeito aos que gostam de você, aos que gostam do futebol bem jogado, né? De um futebol ético. Então, grandiosa a sua atitude. Assim, tremendas as palavras que você está usando e a sua conduta. Quem dera que as pessoas que errassem tivessem essa maneira tão leve, tão sutil, mas tão importante, tão gigante ao mesmo tempo, de se desculpar, de dizer, olha, eu não estou aqui para fugir das minhas responsabilidades, não. Que tudo que tem que ser aplicado diante do que eu fiz, que seja, mas eu preciso ficar em paz comigo mesmo. E que coisa linda que você está fazendo, cara. Tomara que isso que você está dizendo aqui repercuta no mundo, porque isso é um ato de realmente, eu acho que é um ato de ética, é um ato de honestidade. É duro a gente ter que falar, né? O Juninho é uma figura honesta, todo mundo tinha que ser, mas diante das declarações importantes, das acusações que você acabou colocando ali nas suas palavras, eu acho que é gigantesca a sua atitude. Eu vou te pedir licença, Juninho, você vai ficar comigo aqui, o Elton, o pessoal também quer falar de bola, quer falar do momento do América com você, e eu quero agradecer de coração aberto a você e tomara que suas palavras, claro que você não tem procuração para falar em nome do clube, em nome do Salum, mas tomara que o Salum hoje esteja pensando como você, e o espaço está aberto para o Salum aqui também, caso queira se manifestar. Vou pedir licença ao Juninho, porque tem programa bom, tem muito merchan. Eu vou fazer um merchanzinho aqui, eu preciso pagar o salário da turma e o cachê do Fuscaldi, e a gente já volta com o Juninho aqui. Eu vou falar sobre as cores que são a expressão da vida, e eu vou falar de Planalto Tintas, mais de 2.000 cores te esperando, para você se expressar, porque cores expressam sentimentos. É isso. Então, além de contar com a garantia Coral, se você não gostar do resultado, a Planalto Tintas troca a tinta para você. Confie na maior revendedora de tintas Coral do estado de Minas Gerais, com mais de 80 lojas em todo o estado. Consulte no site, a mais perto de você, e faça uma visita. A equipe da Planalto Tintas está pronta para te auxiliar a encontrar a cor perfeita que reflita sua personalidade. E você sabe que tem relação. Então você vai transformar seu espaço com as cores que só a Planalto Tintas tem. Uma grande rede, facilidade no WhatsApp, facilidade no site. Entre em contato, faça seu orçamento. Tá aqui, ó, 999-444295 ou planaltotintasmg.com.br. Elton Novaes pediu a palavra, Juninho conosco, a pergunta é sua, Eltinho. Ô, Juninho, boa tarde. Elton Novaes aqui falando com você. Eu queria saber o seguinte, se depois toda essa repercussão, né, mas antes eu queria falar uma outra coisinha. Parabéns pela humildade nas suas colocações. O Everton foi bem consciente ao que disse a você. Eu queria acrescentar a palavra humildade nessa colocação sua, que você já fez esse pedido de desculpa para tudo que foi falado no último confronto diante do Vasco. Eu queria saber como que foi seu contato com o Salum, porque o Salum acabou que ele foi acalorado pelas suas declarações no pós-jogo. Como que foi seu contato com ele e se ele também já fez essa reflexão junto com você sobre as declarações pós-jogo? Elton, boa tarde. Só antes de responder você, só para encerrar aqui, né, o que eu comecei falando, os meus pedidos de desculpa aqui para todos que se sentiram ofendidos, né, os árbitros em geral, tudo. E ao Vasco também, né, porque a minha fala acaba tirando os méritos, né, da equipe do Vasco, do esforço também que eles fazem igual nós aqui diariamente para tentar sair dessa situação.
Então a minha fala ela veio para tirar o méritos aí de muita coisa. Então, só para estender aqui esse pedido de desculpa. E sobre o Salum, eu vi ele hoje, encontrei com ele hoje, ele estava aqui no CT, né? A gente acabou de ter um treinamento aqui. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu não tinha visto ele ainda, não tinha falado com ele ainda. A primeira coisa que eu falei para ele foi, desculpa aqui a palavra aqui, mas foi que merda que nós fizemos, hein, Salum? Foi o que eu falei para ele. Aí ele pegou e falou, que merda, né? A minha ainda foi maior, né? Ele falou. Então, a partir do momento que ele me fala isso, né? Ele tem a ciência, né? Do que ele fez também, né? E sobre ele, né? Eu não vou estender muito, porque creio eu também, conhecendo ele, ele vai se pronunciar, né? Eu conheço ele, sei do coração que ele tem também, né? E, cara, errar, eu procuro não fazer, mas o erro, cara, não tem como, né? Eu vou errar, você vai errar também, todos nós vamos errar, né? E, cara, esses dias, assim, pra mim, porque eu não tô acostumado com isso, de estar em todos os canais aí, né? Com uma identidade que não é a minha, né? Eu não tô, e minha esposa não tá acostumada com isso, meus pais também não tá acostumado com isso, né? Talvez o que me mais machucou nesse tempo foi isso, sobre uma identidade. Talvez vocês que me conhecem, né, até sabendo que foi um erro, não muda muito aquilo que vocês pensam sobre mim, mas muitas pessoas que não me conhecem acabam que numa fala dessa e da divulgação que foi, como o Everton falou, tomara que essa fala sua aqui, ela seja do tamanho que foi também a merda que eu fiz, né? Que eu acho que vai ser muito difícil, porque, cara, em nossas vidas a gente valoriza muito o erro, né, o que não presta, aquilo que... Porque é isso que vende, vamos dizer assim. Eu não tô falando por vocês, não, falo por mim também. Como é fácil valorizar o erro do outro, né, do que um acerto, né? Eu acho que a gente tem dificuldade de engrandecer alguém, né? Eu tenho ciência disso, mas como eu falei, cara, sim, eu precisava disso. Eu não preocupo do tamanho da divulgação disso aqui, mas eu sabendo que eu vim aqui e fiz isso aqui, cara, eu sei que eu vou estar em paz comigo mesmo. Tomara que chegue nessas pessoas que eu citei aqui, que se sentiram ofendidas, né? Isso se eu pudesse, né, eu enviaria para cada um aí, só para eles terem ciência do que eu sei, aquilo que eu fiz e do quão eu queria, nesse momento, ter apenas pegado um copo de água e passar direto ali pro vestiário depois do jogo. Bem, Juninho, eu queria até falar de futebol, girar com o pessoal aqui, mas por causa, obviamente, do adiantado da hora, eu quero só fechar com você aqui sobre exatamente um ano em que tinha tudo para dar certo e está caminhando para tudo dar errado. Por quê? O que aconteceu? Vocês detectaram? Vocês em algum momento, gente, errou aqui, errou acolá? Porque tinha tudo para dar certo, a sequência do trabalho, o elenco que fez uma boa temporada no ano passado, partindo para uma outra temporada e tal. Eu falei um dia desse que a situação do América nesse ano me lembrou muito a situação do Cruzeiro em 2019, sabe? De ter tudo para dar certo e no final a tragédia. Como é que vocês estão avaliando? Eu te peço até que seja sucinto na resposta, por gentileza. Eu queria ter 2 horas de programa, mas ainda não me concederam esse direito, mas eu estou lutando por ele. O que vocês detectaram que você pode resumir para a gente sobre esse ano do América? É difícil, né, você, né, falar aqui onde nós erramos, mas assim, cara, o que eu vejo, né, primeiro ponto aqui é que nós ainda não jogamos a toalha, né, a gente vai lutar até o fim, quando tiver chance aí, a gente vai seguir lutando, tendo fé. Só que, cara, eu acho que quando a gente começa a subir degrauzinhos e começa a crescer demais, vamos dizer assim, a gente tem que se preocupar com a nossa humildade, né? E, cara, eu falando por mim aqui, eu acho que em um determinado momento nós achamos que era do tamanho que nós ainda não somos. E quando a gente pensa assim, eu acho que falta humildade, né? Então, a partir do momento que eu penso que não, peraí, eu sei o meu tamanho, eu sei naquilo que eu quero me tornar em ser, né? Eu vou lutar para isso, né? Agora, a partir do momento que eu falo, não, eu já cresci tanto, meu irmão, aí a gente acha que não precisa lutar e batalhar mais. Então, eu acho que a gente está tentando, isso que eu falei para você, a nossa humildade, o nosso pezinho no chão, sempre ficou quieto no nosso canto aqui, a resposta a gente dava, né? A gente precisa voltar a isso e ter o pezinho no chão novamente, a humildade, entender onde nós estamos
e naquilo que a gente tem feito a América se tornar. Então, acho que tá faltando isso. A gente achou que cresceu demais e não é bem assim. Ó, um papo com declarações fortíssimas, importantíssimas, acima de tudo, que servem de exemplo do Juninho aqui nos Donos da Bola. Se você está assistindo pela tela da Band, corre para o YouTube, volta, veja, reveja, porque são palavras muito importantes, mas acima de tudo a postura do Juninho. A postura de meter a cara e falar tudo o que falou. São declarações muito importantes. E elas precisam ganhar, sim, o destaque que ganhou com as declarações após o jogo contra o Vasco. Juninho, grandiosa atitude, muito obrigado pela participação. Nós vamos ter oportunidade de bater papo, ainda já agora a partir de outubro. Eu quero ter a oportunidade de mais tempo bater um papo com você, ouvir mais sobre a temporada, ouvir mais sobre tudo que está acontecendo, sobre sua carreira, bom, enfim, a estada no América, a futuro e tal. Muito obrigado a você. E o espaço aqui sempre aberto. Parabéns pela sua atitude. Obrigado, Everton. Assim como você falou que foi grandiosa, né? Essa postura minha, eu também, né, entendo vocês também como uma postura grandiosa, né? Usar um tempo aí para criticar onde realmente deveria ter crítica, mas cedeu também um espaço aqui para que eu pudesse pelo menos me explicar. Então, muito obrigado. Você poderia muito bem, né, seguir naquilo que talvez, né, traz mais audiência, né? Mas, cara, esse espaço aqui você pode ter certeza que ele é muito importante para mim. Então, eu te agradeço de coração, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, né? E eu vou tentar aí agora reverter, né, e mostrar para muitas pessoas aí quem realmente o Juninho é. E vai conseguir. Grande abraço ao Juninho, muito obrigado ao pessoal do América também, pessoal da comunicação que liberou aí. Valeu demais, porque o Juninho, né, falou que queria falar e aí, obviamente, tem que passar pela assessoria, ao Luiz Martins, a todos aí, nosso maior muito obrigado. Ao Salum também, espaço Felipe Soares também e ao Salum, espaço aberto aqui, viu, Salum? Quando quiser falar, porque a gente, belíssimas palavras. E você também, Salum, sabe do respeito que temos por você. Te critica quando tem que criticar, a gente informa quando tem que informar, mas a gente elogia e muito também. É que o problema é que a crítica normalmente é que chega e não é bem deglutida, né? Mas enfim, deixa eu falar de oferta aqui, deixa eu falar de comemoração do maior aniversário que o varejo já viu. Ela tá de volta, a promoção, a mais querida, a promoção de 1 centavo. Everton, por que você abre esse jornalzinho? Eu não tô enxergando nada. Calma que eu vou explicar. É para te falar que esse jornalzinho aqui, que tá lá na Super Varejista, em qualquer uma das unidades, está repleto de promoções, porque está rolando a promoção de mais 1 centavo nos 12 anos da Super Varejista. É isso mesmo, 1 centavo, você não ouviu errado não. No aniversário de 12 anos, você compra um produto que está obviamente tem que estar no Clube Estrela, você tem que fazer seu cadastro no Clube Estrela. E aí os produtos da promoção estão no jornalzinho, você compra e mais 1 centavo, você leva outro produto. É exatamente o que você ouviu. Eu vou com algumas ofertas só para você entender como é que funciona. Então, muita atenção. Se você comprar 3 unidades do arroz agulhinha que está na tela aí, o Vó Carmita 5 quilos, por R$19,99 cada, mais 1 centavo você vai levar uma unidade de óleo de soja lisa, que é esse que está na tela, 900 ml, por 1 centavinho. Comprando, por exemplo, 3 unidades de massa de sêmola Galo, 500 gramas, cortado, espaguete, por R$3,40, quem gritou foi o Fuscal, R$3,49 cada, mais 1 centavo, você vai levar um molho de tomate Fugini tradicional, sachê de 300 gramas. Comprando no clube 2 packs de cerveja Spaten latão com 12 de 473 ml por R$4,99 cada, mais 1 centavo. Você vai levar uma Pepsi Black, que é muito gostosa, com gelo. Meu Deus do céu. Comprando no clube uma unidade de lava-roupas Surf, líquido 3 litros por R$23,98, mais 1 centavo. Você vai levar um sabonete Dove para lavar o corpo, ficar cheiroso. Então, promoção de 1 centavo. É só no aniversário de 12 anos da Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Viva Clube Estrela Super Varejista. Nós mostramos aqui a bola que vai rolar no final de semana. Eu vou começar com o Fuscaldi aqui, vou passar pelo Valu, vou no Elton Novaes, vou no Thiago Fernandes, mas antes o Cruzeiro. Mineirão com bom público, Matheus Pereira relacionado e o Cruzeiro em campo contra o América. Atenção, Rodrigo Fuscaldi. Eu queria saber a expectativa do Guerreiro. O Guerreiro está otimista? O Guerreiro está pessimista? O Guerreiro não está nem por um lado e nem por outro. E aí, Fusca? Você está falando de mim?
Para esse jogo contra o América. Você te preocupa o América, mesmo nessa situação que está? Pela ótica do Cruzeiro, eu me preocupo com qualquer adversário, né? Principalmente quando o Cruzeiro joga em casa, diante do torcedor, os resultados não têm sido bons, né, desde o início do ano. Para se ter uma ideia, o Cruzeiro não venceu nenhuma partida até agora jogando no Mineirão. Então, talvez consiga nesse fim de semana a primeira vitória. Acho que o Cruzeiro é favorito, bem favorito para vencer o América, porque o América, né, do outro lado, tem uma crise enorme, né, com um time que está fragilizado, ainda vem com muitos desfalques. O Cruzeiro vai ter lá 45 mil pessoas apoiando. Acho que o Cruzeiro tem tudo para conquistar a vitória, embora eu ache que o Zé Ricardo ali está fazendo algumas invenções no time ali, mas que já, eu não faria. Você é azedo demais, Fusca. Não é azedume, não é corneta nenhuma. O Zé Ricardo está treinando, é ele que sabe, né? E ele vai colocar o que ele acha melhor. Agora, eu aqui também tenho o direito de não concordar. Acho que o Nicão, como titular, fazendo eventualmente um falso 9, o que eu duvido que ele, duvido que ele faça isso. Talvez com a entrada do Nicão ele jogue com 2 atacantes, sem nenhum centroavante. Acho que é isso que vai acontecer. Pode funcionar? Pode, mas eu não faria, ainda mais com o Bruno Rodrigues no banco. Monta pra mim esse meio campo do Cruzeiro. O Jussa, Lucas Silva, Vital, e aí eu colocaria... O Nicão? Não, eu não colocaria o Nicão. Tá. E aí eu colocaria o Wesley, o Arthur e o Bruno Rodrigues. É a minha opinião. É a sua formação do meio campo à frente, ou Valuzeiro? Não. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Eu entendo que o Zé Ricardo deve experimentar algo diferente no comando de ataque. O Gilberto, absolutamente, neste momento, é um jogador inútil ao elenco do Cruzeiro. Ele não consegue dar nenhum tipo de contribuição, seja com a bola, seja sem a bola. Infelizmente para ele, Gilberto, infelizmente para o Cruzeiro, que já tem um elenco reduzido, mas essa altura de um campeonato ele se vê mais reduzido ainda, com jogadores que ao longo do torneio não conseguiram desempenhar, independente do técnico, o suficiente para ajudar o Cruzeiro. Então eu entendo que o Zé Ricardo segue preservando aquela parte. O Cruzeiro ainda tem a 4ª melhor defesa da competição, uma herança deixada pelo trabalho anterior do Pepa, mas penso que hoje o problema principal do Cruzeiro, a gente até falou disso em algum momento da semana, voltou a ser mais a finalização do que propriamente dita a criatividade do meio-campo. O meio-campo ainda consegue criar alguma coisa, claro que tem que melhorar, e a expectativa dessa melhoria fica por conta de um aproveitamento, claro, de poucos minutos ainda do Matheus Pereira. Eu gostaria de falar, já que estamos falando de Matheus Pereira, eu gostaria de ouvir você que é a vovozona da informação. Traz para nós o que você tem de novidade aí. Fenômeno Thiago Fernandes, o homem que está com... Em breve teremos novidade, não podemos falar agora, não fala para ninguém, não que zica, tá? A situação é a seguinte, HG, o Matheus Pereira, ele relacionado para esse jogo, deve ficar no banco de reservas e entrar no decorrer do segundo tempo. E aí, posteriormente a isso, ele vai ter um pouco mais de minutagem no jogo contra o Cuiabá. E a expectativa nos bastidores do Cruzeiro é que ele tenha condições de atuar os 90 minutos diante do Flamengo. Então, o jogador está sendo preparado para que na partida diante do Flamengo ele consiga disputar os 90 minutos. Ele será utilizado nesse jogo contra o América, vai para o banco de reservas, ficará novamente no banco de reservas, ou talvez jogando um pouco menos de tempo na partida contra o Cuiabá, mesmo iniciando como titular. E aí a expectativa do departamento de futebol é que diante do Flamengo ele tenha condições de atuar por 90 minutos. Então, o Matheus Pereira já deve ser usado nessa partida contra o América no fim de semana. É uma boa informação, time, porque se volta com o Matheus Pereira contra o Flamengo, embora o Flamengo esteja vivendo um momento que não seja dos melhores, mas voltar contra o Flamengo não é ruim. E na sequência é o Atlético, né? Então você tem que pensar nesses jogos casados que o Cruzeiro tem e a sequência que o Matheus vai poder ajudar o Cruzeiro aí ao longo do Campeonato Brasileiro, que é um retorno assim, muito aguardado pelo torcedor, e mais uma vez dar os parabéns pelo departamento médico do Cruzeiro, que conseguiu recuperar o Atlético naquele prazo que tinha calculado mesmo. Mas eu queria falar a respeito ainda dessa escalação que o Fuscaldi acabou de passar, de pensar nessa escalação. O Valor também deu sua opinião sobre isso. Eu ainda acredito bastante no Nicão. O Nicão fazendo essa ligação do meio campo para o ataque. O Cruzeiro tentar e o Zé Ricardo
formatar um time que ajude o futebol do Nicão. Que o futebol do Nicão ele não pode ter desaparecido. E em alguns momentos, principalmente no jogo contra o Santos, a gente pode ver o Nicão que a gente esperava desde o início da temporada. Então, eu espero e aguardo mais oportunidades para o Nicão, para ele desenvolver dentro desse time do Cruzeiro o seu melhor futebol. E ainda eu acredito que nessa partida já contra o América, o Bruno Rodrigues volta em definitivo para não sair mais dessa equipe do Cruzeiro, já que o Gilberto, como colocou muito bem o Valu, vem perdendo espaço, teve oportunidade nos 2 jogos fora de casa, não mostrou o futebol que o Zé Ricardo esperava e eu acredito que ele rode aí nessa escalação para o jogo contra o América. Então é o seguinte, agora o que vai rodar agora é meu jingle. É o jingle porque de um pequeno reparo, a construção dos seus sonhos, ele está aqui. Vem pra cá, grande Rogerão. Ó, toca aí. O homem tá aqui, sexta-feira. Todo dia é dia, mas sexta-feira é bom porque sábado a loja lota. Sábado é dia da casa, né? Tem que ir lá, né? Reformar, enfim. Boa tarde ao pessoal da bancada, você que está nos assistindo. Você tem na sua casa, fazer um pequeno reparo na sua casa, daquele reparo no telhado, a chuva tá aí, tá chegando devagarinho, né? Ou você tá aí construindo, tá pensando em reformar o seu apartamento, ou a sua casa também, ou construindo uma casa nova, CNR, entendeu? E tem um detalhe, se você está nesse momento aí e ainda não conhece a CNR, nos conceda esse privilégio, entendeu? Traga o seu orçamento, a sua demanda, tá aqui o WhatsApp, televendas, ligue lá, fique sabendo tudo sobre as lojas, sobre as ofertas que eu vou anunciar aqui e as inúmeras que estão à sua disposição, né? Nos conceda o privilégio de servi-lo. Vamos de oferta, amigo? Vamos com a primeira do dia. Muita atenção, porque sexta-feira o homem vem inspirado, hein? Olha pra você ver, ó, eu falei no telhado aí, ó. Isso aí é bom, eu comprei lá na CNL, lá pra casa, né? Compro, exatamente. A telha Precon, essa é a Plan VC, é uma telha de 2,42 por 88, nas cores cerâmica, marfim ou concreto, aí é o gosto do cliente, de R$ 124,90 por apenas R$ 94,90, esta oferta em 10 vezes no cartão. Não tem goteira que resista. Não tem, e ela é resistente, viu, gente? Podem comprar tranquilo e as cores são lindas. Oferta de número 2. É o revestimento CNR, sim, marca própria, Glacier, né? Ele é um revestimento 36 por 73, é o tamanho dele, um produto extra, polido, retificado, fica maravilhoso na área de serviço, na sua cozinha, enfim, no seu banheiro, onde você quiser usar, de R$ 51,90 por R$ 47,90, essa oferta também em 10 vezes no cartão. A terceira da sexta-feira tá na tela, lindo. Para fechar, é o piso Incefra Capota. É um piso 74 por 74, é o tamanho do produto. Ele também é extra acetinado, ele é assentado com esse calor que está aí, eu toco dos pés descalços, fica uma delícia, retificado. Ele está de R$ 56,00 por R$ 33,90. Esta oferta em 10 vezes no cartão. Pô, 74 é grande. É grande, é um ladrilhão, é bacana, fica muito bonito. Ó, lembrando que é de um pequeno reparo a construção dos seus sonhos. Você tem que ir para a CNR, porque é da Reforma à Construção, BH, Nova Lima, Contagem, Betim, Varginha. Mas esteja você onde estiver, a gente entrega. Claro que chega, o caminhão chega lá. Obrigado, um abraço, Rogerão. Eu vou para um rápido intervalo no caminhão da CNR. Atenção. Vai para a CNR que eu tô indo para lá. Intervalo rápido, voltamos já. Vocês, aquele famoso sextou, né? Eu tava aqui pensativa, porque quando chega a sexta-feira, assim, por volta de 1h30 da tarde, já começa a me dar uma sede estranha. Eu não sei o que acontece. Aí eu tomo água, não resolve. Tomo suco, não resolve. Tomo refrigerante, não resolve. Vocês já sabem o que resolve, né? Pois é, minha gente. Aquele famoso sextou, chegando com tudo aí. De olho no final de semana. Olha só, amanhã eu tô de folga. Então, amanhã eu vou ter que tomar uma, né? Assim, só pra, enfim, dar aquela tranquilizada, aquela relaxada. Isso porque domingo eu vou trabalhar, tem jogo, tem clássico. Vocês já estão na expectativa aí, né, desse clássico. A galera no Mineirão vai estar daquele jeito, Mineirão lotado, tomado pelo torcedor celeste. Promessa de um grande jogo, pelo menos assim esperamos, né? Uma partida bastante disputada. E por falar nisso, a gente recebeu o Juninho no início do programa. E aí foi bem interessante tudo que o Juninho falou. Tivemos a participação do Botelho. Ele disse justamente isso. Parabéns por receberem o Juninho. E parabéns, Botelho, não só
né, pelo fato dos donos da bola terem recebido o Juninho, mas pela atitude do Juninho. Gente, como é raro uma pessoa, qualquer pessoa, ainda mais uma figura pública, ir ali, o André tá falando aqui, ó, o Andrezão, fã do Juninho, eu também sou fã do Juninho, uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente, um atleta, assim, qual que é a idade do Juninho, gente? Eu não sei, alguém sabe quantos anos o Juninho tem? Eu não sei, eu sei que não é pouco não, hein? O Juninho tá quase beirando os 40 anos e a gente vê o vigor físico do Juninho correndo em campo, 35 anos, se doando o tempo todo, né? Uma máquina, na verdade. Eu assusto, eu olho, 35 anos, é isso aí. Faz outubro, agora, né, esse mês, aliás, 36 anos, eu olho pro jogo, o Juninho tá no ataque, eu pisco, o Juninho já tá lá na defesa. E vice-versa, é assim o jogo todo e é um exemplo de caráter e de ser humano. No máximo, o pessoal, quando comete esses erros assim, solta uma notinha, né? Desculpa aí, gente, foi mal. Agora, meter a cara pra falar, eu errei, fui moleque, aí é só o Neymar. Aliás, o Neymar não meteu a cara, não. Ele fez só uma notinha pra falar que ele errou, foi moleque. O Juninho não. É um exemplo de ser humano, de liderança, de atleta, de tudo, né? Veio pra reconhecer, de fato, o erro, o equívoco que acabou acontecendo no calor ali da emoção. A gente sabe que quem tá muito comprometido com os resultados e com o sucesso do time, às vezes acaba, enfim, estando sujeito a esse tipo de coisa, mas, Juninho, a gente conhece o seu caráter, fica tranquilo que tá tudo certo e o que você fez aqui hoje foi bonito demais. Agora, falando desse jogão do próximo domingo, vocês estão ansiosos para esse jogo? Olha só, o Ailton Aparecido tá super otimista, tá falando que vai ser 3-0 pro Cabuloso. Sem humildade nenhuma, hein, Ailton? Vou te contar um negócio. O Ailton não quer saber. 3-0, pra ele vai ser baile, entendeu? Ele não quer saber desse negócio de placar magro mínimo, não. O Carlos Henrique de Esmeraldas. Não inventa, Zé Ricardo. Coloca Arthur, Wesley e Bruno Rodrigues no ataque. Será que resolve? Será que dessa vez vai, Carlos Henrique? Ó, a defesa do América é uma das mais vazadas desse campeonato. Foram 50 gols tomados até aqui, então vamos ver o que acontece e vamos voltar lá pro estúdio que tem mais donos da bola. Atenção, atenção, oferta relâmpago. Thiago Fernandes está voltando para o estúdio com a informação? Informação? Não. Na velocidade da internet da Blink a informação, mas agora eu vou falar de gominha pneus. Preste atenção, porque eu vou falar hoje de oferta relâmpago de pneus Michelin para picapes, para SUVs, pneu liso e borrachudo para caminhonetes e SUVs. Você que é apaixonado pelo modelo, o LTX Force, chegou seu momento, que é um pneu liso, por exemplo, para Hilux, para L200, para Ranger, por apenas R$ 1.089,90. Ninguém tem esse preço. Ninguém tem. É no Pix, hein, gente? Pneu borrachudo para Hilux, olha na tela aí, SW4, L200, Ranger, por apenas R$ 1.219,90 no Pix. Pneu borrachudo para Toro. Você tem uma Toro, apenas R$ 1.359,90 no Pix. Esses aí são preços impressionantes. Gente, não tem preço igual. Preços nunca vistos na Gominha Pneus. Você vai rodar 120 mil quilômetros com pneu desses aqui. É isso mesmo que você ouviu. Não, quero comprar um Xing Ling. Aí roda 10... já fura, rasga, fica careca, derrapa o carro. Então, me ajuda, tá? Pneu para Jeep Compass, atenção, você tem um Jeep Compass por apenas R$ 845 no Pix. É o Primacy 4, o melhor pneu segundo o Inmetro, com preço imbatível na Gominha Pneus. As promoções não param e a Gominha ainda divide, atenção, divide em 12 vezes. Ninguém faz isso, gente. Me ajuda. 7 lojas e a próxima será inaugurada na Pedro II. Viva a Gominha Pneus. A maior do mundo é a Gominha. Grande parceira do HG. Com orgulho e com amor, Gominha, sua gostosa. Olha, com o Inter focado na Libertadores e com o time reserva, o Atlético é favorito, Thiagueira? Favoritaço, porque... Olha! Não, mas é mesmo. Favoritaço é traumático.
O Atlético pode perder, gente. Favoritos perdem também, acontece isso. Mas o Atlético é favoritaço diante do Inter. O time tá jogando bem nesse momento com o Filipão. Eu, que fui tão crítico do Luiz Felipe Scolari, tenho que elogiar bastante o que esse time tem feito nos últimos jogos. É um time que está cada vez mais forte e o Internacional deve entrar com o time completamente reserva. O foco do Inter agora é a semifinal da Copa Libertadores da América. Mas, como eu disse, o Atlético é favoritaço para esse jogo. Eu me surpreenderia se o Atlético não conseguisse sair com uma vitória do Beira-Rio. Mas, como eu também disse anteriormente, os favoritos também perdem. Mas hoje eu trato o Atlético como favoritaço diante do Internacional. Quer saber a minha opinião? Que lógico. Vou mandar ela no seu peito agora. Pode. Que nem uma perereca que pula no peito. É favorito, o Thiago tá certo. Vai jogar contra o reserva do Internacional, vai dizer que o Atlético não é favorito. Não estão falando do Atlético dos anos 90, não, hein? Não é não, Valuzeiro? Mas sabemos calma, né? Porque o Atlético não faz o campeonato que ele deveria fazer. Então, e que demonstra não tamanho pode atrapalhar, não. É que eu concordo com você. Entendeu? O Atlético ainda não faz um campeonato e uma sequência de jogos que você entregue toda a confiança para enfrentar. Mas melhorou. Melhorou. Os últimos jogos, aí vamos pensar assim, não, o Atlético... São 8 partidas com uma derrota. Thiago, melhor momento do Felipão na temporada. Thiago, eu não estou falando, não estou tirando nada disso. Eu estou dizendo que ainda não é aquele time que você tem total confiança para ir jogar no Beira-Rio, enfrentar o reserva do Internacional. Enfim, eu também acho que o Internacional ele não tem um elenco para criar dois times e que um encare os titulares do Atlético, pensando em melhorar na tabela de classificação. Eu também acredito que o Atlético possa voltar do Beira-Rio com uma vitória, mas eu não posso cravar isso. Eu entendo que toda a circunstância, tudo que envolve, o Atlético vai para o Beira-Rio para buscar os 3 pontos e tem essa possibilidade maior. Se eu fosse colocar uma porcentagem, eu jogo 60-40 Atlético. Eu acho que dá mais, hein? Enfim, não, mas esses detalhes de número a gente não precisa ficar discutindo a respeito disso. Eu concordo com você que o Atlético é favorito, que o Atlético tem uma busca por uma melhor classificação. Então o Atlético tem um foco total em cima desse jogo, enquanto o Internacional pensa no jogo de quarta-feira pela Libertadores. Enfim, é esse o meu pensamento em cima dessa partida. Lembrando que a torcida do Internacional vai para apoiar esses jogadores que são os reservas, mas que o Internacional vive o embalo pensando no jogo de quarta-feira. E o que acontecer no sábado vai sim influenciar lá na quarta-feira. É isso, é o que eu queria dizer. Não, Rápido intervalo. discordo, já, tá, que eu quero que o Fusca fale, porque o Fusca está discordando do Elton aqui. Cisânia na volta. Até já. Voltei, hein, pessoal? Voltei. Nessa sexta eu já tô no clima de sextou. Acho que eu queria um pagodinho hoje. Pensar. Vou pedir pra Amábila aqui, ó, pra mandar pra gente aquela dica que ela sabe muito bem. O que tem pra fazer no sextou de hoje? Aliás, olha só, tem gente aqui, é o Neander. Thaís, beijos pra você e pra Amábila. Dá um tchau aí, Amábila, que o povo tá admirando a gente aqui, ó. As duas deveriam estar diariamente nos Donos da Bola para embelezar o programa. Olha que coisa maravilhosa. Quem falou pra você, Neander, que esse povo dos Donos da Bola não é bonito? A beleza está nos olhos de quem vê. Somos todos lindos. Aliás, só tem gente linda aqui nessa Band, viu, gente? Vou contar um negócio pra você. Você chega ali na portaria, todos os lugares que você passa aqui na Band. Eu nunca vi tanta gente linda por metro quadrado, igual eu vejo todo dia aqui na Bandeirantes. É um povo charmoso, elegante, educado. É uma coisa impressionante. Acho que todas as pessoas do mundo deveriam ter a oportunidade de conviver pelo menos um minuto, principalmente aqui nessa redação. Os assuntos são maravilhosos também, viu, gente? Você aproveita muita coisa do que o povo fala aqui, porque são coisas, assim, interessantíssimas. Um beijo pra você, viu, Neander? Olha só, deixa eu mandar um beijo também, ó. Gente, eu peguei o trem, não peguei o nome da pessoa. Tô muito doida já nessa sexta-feira. E deixa eu registrar a participação do Wanderson
João Alves. A coisa já não estava fácil para o América, ainda perde esses jogadores, quero ver o que o Bustos vai fazer para o Clássico. Eu também quero ver, Wanderson, eu estou nessa dúvida, viu? São jogadores importantes, na minha opinião, o mais importante é o Martínez, que estava dando ali um encaixe, né? Um equilíbrio, uma segurança nesse meio campo do América. E aí, o Bustos ele tem um problema enorme para montar esse meio, para encaixar esse meio, porque a gente tem duas opções que seriam as opções mais lógicas, até em termos de qualidade técnica, o Casares e o Benítez, que são jogadores tecnicamente indiscutíveis, mas são jogadores que estão esbarrando na parte física. A gente viu o Casares contra a equipe do Vasco, ele entrou em outro tom, em outro ritmo na partida, não à toa, não é titular ainda nessa equipe. E o Benítez a mesma coisa, está retornando de lesão, é um jogador que se machuca muito, não tem essa regularidade, essa constância. Então acho que vai ser uma dor de cabeça para o Bustos conseguir escolher um substituto, sobretudo para esse meio campo. Porque a defesa acaba ficando elas por elas, né? O nível dos zagueiros ali acaba sendo o mesmo praticamente. Não tem o Maidana, mas acho que é a mesma coisa. Agora, esse meio, ataque também, o Felipe Azevedo. Agora, outro jogador que eu acho que vai fazer falta aí, Varanda, viu? É um jogador que tem feito a diferença. Agora sim, bora voltar para os donos da bola. Ô, gente, eu gosto de falar de coisa boa, eu tenho orgulho imenso em falar de Afiminas, eu tenho orgulho imenso em falar de Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil, eu tenho orgulho imenso de fazer parte de uma história de quase 30 anos, de caminhar ao lado da Afiminas, de caminhar com figuras como o André Luiz, que é uma figura maravilhosa, que é o diretor da Afiminas, competente e uma figura de ótimo coração, que trata todos ao seu redor com respeito. É um dos princípios da Afiminas e por isso estamos com mais de 130 lojas. Aí o André me disse que o Jailson, da loja de Livramento no estado da Bahia, viu aqui, foi lá e comprou uma loja. No dia da inauguração já está querendo mais uma. Tem um outro empresário daqui, que eu não vou falar o nome, comprou 10 lojas, vai inaugurar a primeira já daqui a algumas semanas. É isso que eu falo, a Afiminas cuida de tudo e te prepara para ser dono de uma unidade, ter uma farmácia. Você que tem um sonho de ser dono de uma farmácia, você não precisa ser formado em farmácia, saber de gestão. Não, nós temos tudo para você, até o ponto a gente escolhe para você. E aí todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação, tudo por nossa conta. E o valor que você vai investir é bem mais baixo do que você imagina. Você está agora me vendo na Bahia? Leva aí a Poupa Brasil e também a Droga Rede. Você está no estado de São Paulo? Poupa Brasil e Droga Rede. Você está no estado de Minas? Poupa Brasil, Droga Rede e Poupa Minas. Aliás, Poupa Minas e Droga Rede. Venha fazer parte da nossa família. Fala lá com a nossa equipe, 99926-2121. Chama no WhatsApp, fala com a nossa equipe que você vai ser um credenciado. 99926-2121, Afiminas, Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil. É um baita negócio pra você investir, hein? Baita negócio. Vem pro nosso timaço. Ô Fusca, você que vai abrir uma farmácia, obrigado. Vai abrir uma Droga Rede. Elton já tem uma Poupa Minas, obrigado. Tiago Fernandes vai abrir uma Poupa Brasil no interior de São Paulo, obrigado. E Tiago Valu tem 8 lojas na Bahia. Muito obrigado a você de casa. Bom final de semana que seu time vença. Um abraço, tô saindo de férias, o Elton comanda na segunda. Um abraço.